nos abençoar. Vem Espírito de Deus, vem presença de Deus sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos, pode sentar no seu lugar. Nós vamos ministrar o curso Fé de hoje, a lição de número 9, que fala sobre as nossas palavras. Estava ali ouvindo um pouquinho do pastor Jaime, que também está ministrando o curso Fé na terça-feira, e assim eu pude observar, irmãos, o quanto é importante realmente a nossa confissão, as nossas palavras. Quando então nós declaramos a nossa palavra conforme a palavra de Deus, nós vamos ter o resultado que nós esperamos. Mas a partir do momento que a gente ora, a gente busca em Deus uma direção, a gente coloca no coração algo que precisa acontecer. Se você não vigiar, as suas palavras anula toda a oração, toda a dedicação que você fez naquele momento. Então tem muitas pessoas que têm uma vida de oração, só que não vigia na confissão, e as palavras que saem da boca dela anula e perde toda aquela oração que foi feita. Então você que tem orado, tem buscado em Deus para que sua vida seja melhor, vigie nas suas palavras, nas suas confissões, porque isso é muito determinante para o seu futuro. Eu sempre falo, quando a gente ministra sobre essas palavras, eu tenho no coração, irmãos, que a minha confissão de hoje, ela vai determinar o meu amanhã. Ou seja, o meu futuro está também diante das minhas confissões. A Bíblia fala que da boca ela sai bênção e sai maldição. Nós vamos fazer aqui a leitura do curso Fé. Tenta acompanhar, talvez vai dar reflexo. Se possível, chega um pouquinho para frente, para você acompanhar comigo na tela mais perto. Se aí estiver dando para você enxergar, amém. Nós vamos falar aqui sobre as nossas palavras. Já um pouquinho à frente, diz assim, pouca coisa na nossa vida de fé tem tanta importância quanto as nossas palavras. Pode acompanhar na tela mais perto. Olha aí, as palavras que falamos são realmente a tradução mais fiel daquilo que cremos. Elas são como um retrato perfeito do nosso espírito. Por isso, é muito importante aprender o valor que elas possuem e exercem em nosso viver. Amém. Eu quero aqui, eu marquei uns versículos para ler com você. Coloca na tela aí, Derek, por favor. Salmo 39, 1. Nós vamos fazer essa leitura. O Davi entendeu, irmãos, que era importante a sua confissão, e ele não podia falar como ímpio. Pode colocar aí, Salmo 39, 1. Veja o que o salmista está dizendo, eu disse, olha só, eu falei, eu pronunciei. Qual foi a pronúncia de Davi? Guardarei os meus caminhos. Para que, igreja? Para não deliquir com as minhas línguas. Então Davi, aí diz aí, enfrentarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Então aqui nós temos que tomar cuidado com as nossas confissões, com as nossas palavras. A Bíblia está dizendo aqui claramente, irmãos, que o Davi entendeu que ele não podia falar como ímpio. Ele tinha que guardar ali a palavra, a ordenância, e confessar segundo o que ele estava buscando, tá? Outro versículo que a Bíblia nos mostra sobre as palavras é o Salmo 141. Se você quiser abrir a Bíblia,
Abra Salmo 141, versículo 3. Salmo 141, 3. Olha só, aqui Davi também está falando. Olha o que o Davi fala aí, ó. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Irmãos, o Davi foi muita sabedoria ele teve quando ele disse: Senhor, guarda os meus lábios. Senhor, coloca, eu preciso vigiar, eu preciso entender que as minhas palavras são importantes para o meu futuro. Irmãos, vamos pedir para Deus nos ajudar também diante das nossas palavras. Aqui Jesus, em Mateus 12, abra aí também, Mateus 12, 37. Depois nós vamos ler Tiago 1, 26. Mateus 12, 37, Jesus também está falando sobre a confissão, sobre a palavra. Veja comigo aí, ó. Diz aí, Jesus está falando: porque por tuas palavras, por tua confissão, será o que, igreja? Justificado. E por tuas palavras será condenado. Olha só, as nossas palavras têm poder para justificar, como tem poder para nos condenar. Tiago 1, 26. Olha o que diz também Tiago 1, 26. Tiago aqui já foi um pouquinho mais, o pastor Jaime falou, né, um pouquinho mais duro ali na declaração, mas é a pura verdade, irmãos. Olha só, Tiago 1, 26, ó. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Sabe o que é vã, né? Inútil. Então vamos entender a palavra religião, vamos declarar que a fé, aquele que diz que está na fé, aquele que diz ser de Deus, aquele que diz: não, eu sou temente à palavra, e se esta pessoa não vigia na sua confissão, é vã, é inútil, irmãos, o que ela está fazendo, né? Então o Tiago nos mostrou aqui, ó, que nós precisamos realmente vigiar, tomar muito cuidado. Temos que, irmãos, refrear. Sabe o que é refrear? Quando então nós estamos naquela, talvez ali a luta, né? Aquele momento de decisão, aquele momento de que as coisas não estão dando certo. É nesse momento que a pessoa perde a sua batalha. Por quê? Porque ela fala aquilo que ela não deveria falar. Sabia disso, irmãos? Às vezes nós, nos momentos de desespero, no momento de luta, no momento de dificuldade, muitas vezes nós acabamos falando o que nós não deveríamos ter falado. Então cuidado, na hora da luta, na hora do que você está fazendo, tome cuidado. Por isso que o Tiago está falando: refreia a sua língua. Ainda que você queira falar, ainda que você quer soltar para fora, eu não vou fazer isso, não vou falar, porque as minhas palavras, ela tem poder, ela vai me justificar ou ela vai me condenar. Vamos voltar aqui para a leitura do curso Fé. Olha o que diz aí. O Senhor Jesus afirmou que nós teremos exatamente aquilo que falamos, cremos. Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que se qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, olha agora, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11, 22. Prestemos atenção a esta última afirmação do Senhor Jesus: tudo o que disser lhe será feito. Fica claro que as palavras podem nos edificar, ou pode o que, igreja? Está aí na tela, ó, nos
destruir. A palavra pode nos curar ou nos fazer com que fiquemos doentes, nos trazer o sucesso ou a derrota, pois o que dissermos será o que nos será feito. Então é muito importante você declarar, irmãos, o seu corpo está curado. É muito importante você declarar, né, a bênção da sua doente. Eu vivo mal, eu vivo, né, com essa enfermidade, com esse problema de saúde, ainda que seja real. Irmãos, a sua confissão que você declarar vai acontecer. Então, está doente, pela fé já declara: eu estou curado, o Senhor me dá saúde, o meu corpo está bem. Você não está, irmão, sendo, né, uma pessoa mentirosa. Não, você está usando a fé. A fé nos faz entender que é crer naquilo que nós não estamos vendo. Então, eu estou doente, mas pela fé eu estou curado. E tem que ser essa minha confissão, tem que ser essa minha declaração. A pessoa está desempregada, está no vermelho, está endividada. Irmãos, começa a declarar, começa a profetizar, começa a usar as suas palavras conforme a palavra de Deus, e você vai ser bem sucedida. Eu estava aqui observando que, olha, as nossas palavras, elas têm que estar alinhadas com a palavra de Deus. Se você declara, né, em alinhamento com a palavra de Deus, irmãos, não tem como não dar certo, vai dar certo. Se você declara: eu vou vencer, a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas, porque nós já somos mais do que vencedor, ou seja, está alinhado. A gente tem que procurar, irmãos, declarar as nossas palavras alinhadas com as palavras de Deus. Tudo aquilo que você conhece com a palavra de Deus, então confesse, então declare. Pela palavra que nós lemos aqui, ó, a parte final está aí, até na tela aí, ó. O que dissermos será o que nos será feito. Quanto mais rápido e melhor aprendermos o papel que as palavras desempenham na nossa vida e o que a Bíblia revela sobre elas, melhor viveremos, pois descobriremos que aquilo que tanto precisamos que nos seja concedido, aquela bênção tão necessária, só depende do que, igreja? Só depende das nossas palavras para que se materialize. Amém, igreja? Então a bênção que você necessita, aquilo que você está buscando, só depende da sua e da nossa boca, aquela palavra pesada, aquela palavra torpe, aquela palavra dura, aquela, né? Não seja o seu caso, mas tem muitas pessoas que da boca delas sai palavrão, sai xingamento, né? Sai ofensa, sai palavras que machuca, que, né, atrapalha a vida de alguém. Não, vamos mudar o jeito de pronunciar, vamos mudar as nossas palavras, como a Bíblia nos mostrou. Lá no início eu li com vocês os versículos citados. Irmãos, a nossa palavra, ou ela vai nos justificar, ou ela irá nos condenar. Vamos continuar. Diz aí, ó: também descobriremos que hoje, que somos hoje exatamente aquilo que algum tempo atrás, consciente ou inconscientemente, havíamos declarado que seríamos e que seremos num futuro próximo, tudo o que estamos declarando. Então aqui a gente vê que a nossa confissão hoje nos determinará quem nós seremos amanhã. Esse amanhã é um tempo breve. Se você confessa, irmãos, palavras positivas, boas, palavras que vai te colocar, né, para cima, palavra que vai te deixar animado, pode ter certeza que você vai viver exatamente diante da sua confissão. Diz mais aí, ó, olha o que diz assim, ó:
A verdade é que podemos, a partir deste momento, ser o que quisermos. Somos nós que fazemos a diferença e que escrevemos o nosso futuro. Sem dúvida, são as nossas palavras que nos governam, que nos dão saúde, paz, prosperidade e felicidade. Também são as nossas palavras que nos fazem derrotados, doentes ou miseráveis. Meu Deus do céu, misericórdia. Deus nos livre, né, desse lado ruim. Percebe aí, irmão? A sua palavra vai te trazer saúde, paz, prosperidade e felicidade, né? E as suas palavras também, elas vão fazer um derrotado, ou um doente, ou até mesmo um miserável. A escolha é sua, do que você vai declarar com as suas palavras. Continue aí, ó. Observemos a maneira de Jesus falar. O Senhor Jesus falava como Ele e o Pai fosse um, e realmente o eram. Eu e o Pai somos um, está lá em João 10:30, o que o fazia ser um com o Pai, a sua união com a palavra. Por isso ele não tinha falta de nada. Ele sabia que por falar o que o Pai lhe havia prescrito, podia ordenar aos demônios que soltassem as suas vítimas, e eles os submeteriam a ele e sairiam delas sem lhe fazer mal algum. Sabia que podia falar as forças da natureza como Deus. Ele veio como homem, e todas estas leis lhe obedeciam. Toda a natureza o reconhecia como o Senhor, pois a palavra de Deus em seus lábios lhe dava tal prerrogativa. O mar e o vento lhe obedeciam. Ele caminhava sobre as ondas, transformava a água em vinho e multiplicava pães e peixes, além de curar pessoas com todos os tipos de doenças e enfermidades. Observando a maneira de Jesus agir e de realizar a obra de Deus, podemos ver a importância que ele dava às palavras. É como se ele, que veio nos dar o exemplo de como ser mais que vencedor em todas as coisas, dissesse que só conseguiríamos aquilo que falarmos ou determinarmos, tomando posse. E foi exatamente isso que ele queria dizer. Qual era o seu segredo? Ele assumia o que o Pai declarara ao seu respeito e confessava abertamente. Talvez tenhamos falhado em não fazer o mesmo. Olha só, igreja, aqui nós observamos a maneira que Jesus então falava, né? Comparando-nos com Jesus, vamos observar como Jesus se colocava diante de Deus e o que o próprio Senhor declara ao nosso respeito. Primeiro, Jesus, olha como que Jesus então ele declarava, né? Eu e o Pai somos um. A palavra declarada, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. 2. Jesus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. João 8:42. A palavra declarada, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. João 15:16.
3, Jesus: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. A palavra declarada: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Quando Jesus usava o poder de Deus para realizar milagres, se declarava filho de Deus. Os invejosos e judeus ficavam revoltados e diziam ao mestre que ele, sendo homem, se fazia igual a Deus. Eles não entendiam que quando alguém era usado na palavra, ele age como se fosse o próprio Deus. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também diziam que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, como está em João 5,18. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. João 10,35. Diante da perseguição, Jesus declarava que, se quisesse, poderia pedir ao Pai legião de anjos que viriam ao seu socorro. Ou pensas tu que eu não poderia? Agora ora ao meu Pai, que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26:53. A nosso respeito, o Senhor diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha o último ponto aí, ó. A nossa confissão. Agora está claro que não é propriedade de Deus quem nos cura nos dias de hoje. Isto às vezes chega a perturbar algumas pessoas que ouviram a vida toda que deveria orar, jejuar e pedir a Deus que as curasse. Porém, estamos aprendendo que somos nós que temos que fazer a nossa parte. Este é o caminho mais rápido e seguro para um fluir 100% do poder divino nas nossas vidas. Sem dúvida, aqui está a resposta que estava faltando para que desfrutássemos saúde, paz, prosperidade ou qualquer coisa ou qualquer outras bênçãos. A palavra de autoridade que pronunciamos coloca o poder de Deus em ação. Diga graças a Deus. Amém. Olha para a pessoa que está perto de você, diga assim para ela: a sua palavra tem poder para te abençoar, quanto também para te amaldiçoar. Então diga: vigia, diga: tome cuidado, veja o que está falando aí. Amém, igreja? Isso é importante a gente colocar em prática, porque senão a gente vem aqui na igreja, ora, faz campanha, faz um propósito, faz um voto, só que lá em casa, ou na rua, ou na hora do aperto, na hora da luta, a gente não vigia, aí acaba pronunciando palavras torpes, pesadas, palavras de maldição. Então toda a nossa oração que foi feita foi anulada, foi perdida. Tem muitas pessoas que oram, mas acabam anulando a sua oração. Que a partir de hoje você possa entender que a sua palavra, ela vai te justificar, vai te trazer bênção, vai te trazer vitória, ou a sua palavra vai te condenar, né? Fazendo com que você venha ter uma vida de doença, de miséria, de uma vida, né, difícil. Deus não quer isso para a gente. Deus quer o melhor para os seus filhos. Então, com as nossas palavras, vamos confessar a bênção de Deus. Amém?
Fique em pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Eu vou terminar a nossa programação, que vai ser lançada no programa de hoje, sexta-feira. Lembrando a todos que estão nos assistindo pela TV, estamos em novo endereço, Rua General Osório, número 619. Hoje, sexta-feira, ainda tem a reunião das 17 horas. Eu tenho falado que aquela reunião do trabalhador, aquela reunião que às vezes a pessoa passa o dia todo trabalhando, às 17 horas, esta pessoa pode vir para a igreja. Pastor, não dá tempo de estar na igreja às 17 horas. Eu estarei no altar às 17h30, 17 horas é o início. Aí você vem 17h30, né? Na quarta-feira tivemos, muitas pessoas vieram. Então é o horário do trabalhador. Pode sair direto do seu trabalho e vir direto para a igreja, até mesmo com o uniforme do trabalho, não tem problema, tá? Então hoje ainda às 17 horas, reunião do trabalhador, oração de libertação, de cura. Hoje é o dia do curso Fé, as nossas palavras são poderosas. E a última reunião às 19 horas. Não dá para vir às 17, venha às 19 horas. Lembrando também que domingo será Santa Ceia, primeira Santa Ceia aqui no novo salão, às 7h30, às 16 e às 18h30. Deus abençoe, eu te aguardo aqui em nome de Jesus.